Meu nome é Carlos e durante 15 anos eu carreguei o peso de uma mentira que quase destruiu a vida de um homem inocente. Hoje, pela primeira vez, vou contar a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela cela 47 do complexo penitenciário de Tremembé em março de 2009. Uma verdade que o sistema judiciário preferiu ignorar. Até o dia em que minha consciência não aguentou mais o silêncio. Eu tinha apenas 19 anos quando fui condenado por roubo à mão armada. 3 anos de prisão, minha primeira passagem pelo sistema. Lembro do medo gelado que senti ao atravessar aqueles portões pela primeira vez. O barulho metálico das grades se fechando atrás de mim como um eco que não sai da cabeça. "Bem-vindo ao inferno, garoto", disse um dos guardas rindo. Ele não fazia ideia de como estava certo. A cela 47 era conhecida por abrigar os novatos problemáticos, aqueles que o sistema ainda não sabia onde encaixar. Éramos 6 presos dividindo um espaço de 12 metros quadrados. Beliches enferrujados, um vaso sanitário sem privacidade e aquele cheiro. Aquele cheiro de desespero misturado com desinfetante barato que gruda na sua alma e nunca mais sai. Foi lá que conheci Ademir Santos, um homem de 34 anos, casado, pai de 2 filhos pequenos. Ademir havia sido condenado por um crime que ele jurava não ter cometido: o assassinato de um comerciante durante um assalto. Desde o primeiro dia, ele me repetia a mesma frase: "Eu não fiz isso, moleque. Eu juro pela vida dos meus filhos que não fiz isso." Mas quem acredita na palavra de um preso, não é mesmo? Ademir era diferente dos outros. Não tinha tatuagens, não falava gírias da prisão. Ainda chorava escondido durante a madrugada pensando na família. Os outros detentos o chamavam de playboyzinho, faziam piadas cruéis sobre como ele não ia aguentar nem 6 meses ali dentro. Mas eu via algo diferente nele. Uma tristeza que ia muito além do medo. Era a tristeza de um homem que sabia que sua vida havia sido roubada por uma acusação falsa. "Carlos", ele me disse numa dessas noites sem dormir, "você parece um garoto inteligente. Se algum dia sair daqui antes de mim, procura minha esposa. Conta pra ela que eu nunca parei de lutar pela verdade." Ele me mostrou uma foto toda amarelada dos filhos, 2 menininhos de cabelo cacheado, sorrindo para a câmera. Eles vão crescer pensando que o pai é um assassino. Isso dói mais que qualquer pancada que eu possa levar aqui dentro. Eu não tinha coragem de dizer para Ademir que também duvidava da inocência dele. Afinal, todos ali dentro tinham uma versão da história. Todos se diziam vítimas de erros judiciários. Como eu podia saber quem estava mentindo e quem dizia a verdade? A resposta chegou de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Era uma terça-feira chuvosa de abril quando tudo mudou. Eu estava voltando da oficina de trabalho quando vi uma movimentação estranha no corredor. 2 guardas conversavam em sussurros com um homem que eu não reconheci imediatamente. Estava de costas, cabelo raspado, uniforme laranja novo. Quando ele se virou, meu sangue gelou. Era Rodrigo Mendes, conhecido nas ruas como Rod. Eu o conhecia muito bem. Éramos parceiros de crime, antes de eu ser preso. Rod estava chegando para cumprir uma pena de 8 anos por homicídio qualificado. E quando nossos olhares se cruzaram, ele fez um sinal quase imperceptível com a cabeça, como se dissesse: "Nenhuma palavra sobre nosso passado." Rodrigo foi colocado na cela 23, 2 celas de distância da nossa. Durante os primeiros dias, fingimos não nos conhecer. Mas a prisão é um lugar pequeno demais para segredos grandes. E logo estávamos conversando durante o banho de sol, sempre cautelosos, sempre de olho nos guardas. Foi durante uma dessas conversas que Rod soltou a frase que mudaria tudo. "Cara, você não vai acreditar na sorte que eu tive. O cara que foi condenado no meu lugar tá aqui na prisão, na sua cela, inclusive." Meu coração disparou. "Como assim no seu lugar?" "Aquele tal de Ademir Santos."
O cara foi condenado pelo crime que eu cometi. Assassinato do seu Joaquim, o dono da padaria da Vila Esperança. Eu que matei o velho, mas as testemunhas descreveram um cara parecido com o Ademir. Quando a polícia pegou ele, eu nem acreditei na minha sorte. As palavras de Rodrigo ecoaram na minha cabeça como tiros. Ademir estava dizendo a verdade. Ademir era inocente e eu estava dividindo a cela com um homem que havia sido condenado por um crime que não cometeu, enquanto o verdadeiro assassino dormia a poucos metros de distância. Rod, você tem que contar isso para alguém. O cara tem família, filhos pequenos. Rodrigo riu com desdém. Você ficou maluco, moleque? Eu vou me entregar para salvar a pele de um desconhecido? Aqui dentro é cada um por si. E se você abrir a boca, vai ter problema comigo. Entendeu bem? Naquela noite olhei para Ademir dormindo no beliche ao lado do meu. Ele havia emagrecido uns 10 quilos desde que chegara. O rosto cavado pela angústia constante. Mesmo dormindo, franzia a testa, como se estivesse lutando contra algum pesadelo. E era isso que sua vida havia se tornado, um pesadelo sem fim. E se eu nunca tivesse descoberto essa verdade? E se Rodrigo não tivesse sido preso e mandado para a mesma unidade? Ademir passaria o resto da vida pagando por um crime que não cometeu, enquanto seus filhos cresceriam com a marca de serem filhos de um assassino. Durante semanas, carreguei esse peso sozinho. Cada manhã que eu acordava e via Ademir rezando baixinho, pedindo força para aguentar mais um dia, meu estômago embrulhava. Como eu podia saber da inocência dele e não fazer nada? Mas ao mesmo tempo, como eu podia denunciar Rodrigo sem colocar minha própria vida em risco? A prisão tem suas próprias leis e a regra número 1 é nunca caguetar outro preso. Quem quebra essa regra não vive para contar a história. Rodrigo tinha contatos perigosos, era respeitado entre os detentos mais antigos. Se eu falasse, seria homem morto em questão de dias. Você tá estranho, Carlos, disse Ademir numa tarde de maio. Aconteceu alguma coisa? Olhei nos olhos dele, aqueles olhos cansados de quem luta contra uma injustiça que parece invencível. Não é nada não, Ademir. Só fico pensando na sua história, na sua família. Às vezes eu penso em desistir, ele confessou, a voz quase sumindo. Meu advogado não consegue provar minha inocência. Minha esposa está passando necessidade. Teve que sair de casa porque os vizinhos ficam cochichando. Meus filhos, eles nem podem falar o nome do pai na escola. Engoli em seco. Não desiste não, Ademir. A verdade sempre aparece. Pode demorar, mas aparece. Ele sorriu com tristeza. Você tem mais fé que eu, moleque. Se essa história te lembra algo, compartilha comigo nos comentários. Porque o que aconteceu depois mudou não só a vida de Ademir, mas a minha também, de uma forma que eu jamais poderia prever. Os meses passaram como uma tortura lenta. Eu observava Rodrigo vivendo sua vida normal na prisão, fazendo amizades, rindo durante o banho de sol, enquanto Ademir definhava cada dia mais. A injustiça era tão gritante que chegava a doer fisicamente. Como um homem podia dormir tranquilo, sabendo que outro homem estava pagando pelos seus crimes? Em agosto daquele ano, recebi uma notícia que quase me fez desmoronar. Meu advogado conseguiu um benefício e eu seria solto em 2 meses por bom comportamento. 2 meses. Era pouco tempo para decidir o que fazer com a verdade que eu carregava. Que bom, Carlos, disse Ademir quando contei a novidade. Você é novo, tem vida inteira pela frente. Aproveita essa segunda chance. Ele falou isso sem um pingo de inveja, com sinceridade genuína de quem torcia pelo bem do próximo, mesmo estando vivendo seu próprio inferno. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo. Naquela mesma noite, procurei Rodrigo no pátio. Rod, preciso falar com você. Fala aí, parceiro. Eu vou sair em 2 meses, e quando eu sair, vou contar a verdade sobre o caso do Ademir. O rosto de Rodrigo mudou completamente.
Os olhos se estreitaram, a mandíbula travou. Você não vai fazer essa burrada, Carlos. Vou sim. O cara tem família, tem filhos. Não posso sair daqui sabendo que um inocente vai apodrecer na cadeia por causa do que você fez. Você esqueceu onde tá, moleque? Aqui quem faz ameaça sou eu. Se você abrir a boca lá fora, meus contatos vão te achar. E não vai ser bonito. Pode ser. Mas eu não vou conseguir viver em liberdade sabendo que deixei um inocente para trás. Rodrigo me agarrou pela camisa. Você não entendeu ainda? Eu vou matar você antes de você sair daqui. Nos dias seguintes, vivi com medo constante. Rodrigo não era de fazer ameaças vazias, e eu sabia que qualquer descuido podia ser fatal. Mas quanto mais eu pensava em Ademir, mais tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. Uma semana antes da minha soltura, aconteceu algo que ninguém esperava. Era uma quinta-feira de manhã, quando os guardas entraram na cela 47 para uma revista de rotina. Revistaram tudo: colchões, pertences pessoais, até o vaso sanitário. E foi debaixo do meu colchão que encontraram um pequeno pacote de cocaína. De quem é isso aqui? Perguntou o guarda-chefe, balançando o pacote na nossa frente. Meu sangue gelou. Eu nunca havia usado drogas na prisão. Nunca havia sequer tocado em nada do tipo. Alguém havia plantado aquilo ali e eu sabia exatamente quem. É meu, disse. Uma voz firme atrás de mim. Todos se viraram. Era Ademir. Ademir, não... Sussurrei, mas ele me cortou com um olhar. É meu, senhor. Eu que trouxe para a cela. Os guardas algemaram Ademir imediatamente. Posse de drogas dentro do presídio significava mais tempo de cadeia, transferência para um pavilhão de segurança máxima, perda de todos os benefícios. Ademir acabara de jogar fora qualquer chance de sair da prisão nos próximos anos. Por que você fez isso? Perguntei quando os guardas saíram. Porque eu vi o Rodrigo saindo da nossa cela ontem de noite. E porque você é o único aqui dentro que sempre acreditou que eu era inocente. Você merece ter sua chance lá fora. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Um homem inocente, condenado injustamente, acabara de sacrificar seus últimos anos de liberdade para proteger alguém que mal conhecia. Ademir, não precisa dizer nada, moleque. Só me promete uma coisa. Quando sair daqui, procura minha família. Conta pra eles que eu nunca deixei de lutar pela verdade. 3 dias depois, eu estava livre. Mas a liberdade tinha um gosto amargo na boca. Durante 2 anos, tentei reconstruir minha vida. Consegui um emprego em uma oficina mecânica, aluguei um quartinho na periferia. Tentei esquecer tudo o que havia acontecido na prisão. Mas Ademir não saía dos meus pensamentos. Todas as noites eu via seu rosto magro, seus olhos tristes, sua resignação diante de uma injustiça que parecia impossível de ser corrigida. Em 2011, não aguentei mais. Procurei um advogado criminalista e contei toda a história. Ele me disse que meu testemunho sozinho não seria suficiente. Eu era um ex-presidiário. Minha palavra não tinha peso no tribunal. Precisaríamos de mais evidências, mais testemunhas, algo concreto que pudesse sustentar a versão dos fatos. Foi quando lembrei da foto. Ademir sempre carregava uma foto dos filhos no bolso da camisa. Era sua única posse valiosa, sua única conexão com o mundo exterior. Mas eu me lembrava de ter visto uma vez que atrás daquela foto havia algo escrito. Na época não prestei atenção, mas agora voltei à prisão para uma visita social. Disse que queria ver Ademir, que éramos amigos de cela. Quando o vi na sala de visitas, quase não o reconheci. Estava ainda mais magro, os cabelos completamente grisalhos aos 36 anos. A prisão havia consumido o que restava de sua juventude. Carlos, não acredito que é você, disse, me abraçando. Como você tá, Ademir? Sobrevivendo, né? O importante é que você conseguiu se reerguer lá fora. Isso me deixa feliz.
Conversamos sobre trivialidades por alguns minutos, até que eu tive coragem de abordar o assunto. Ademir, lembra daquela foto dos seus filhos que você sempre carregava? Claro, ainda tenho ela aqui, disse, tirando a foto amarelada do bolso. Posso ver? Ele me entregou a foto com carinho. Virei ela e lá estava. Um endereço escrito à mão e uma data. Exatamente a data e o horário do crime pelo qual Ademir fora condenado. Era o endereço da escola dos filhos dele, e a data marcava uma reunião de pais que Ademir havia comparecido. Ademir, você se lembra dessa reunião na escola? Como eu ia esquecer? Foi no mesmo dia que dizem que eu cometi aquele crime. Eu estava lá com outros pais, conversando com a professora da minha filha mais nova. Durou umas 2 horas. E você falou isso no seu julgamento? Falei sim, mas meu advogado disse que não conseguiu localizar nenhuma testemunha. A escola alegou que não guardava registro desse tipo de reunião informal. Meu coração acelerou. Ali estava a prova da inocência de Ademir. Uma prova física escrita de próprio punho, mostrando que ele estava em outro lugar no momento do crime. Ademir, preciso dessa foto. Como assim? Confia em mim. Essa foto pode mudar sua vida. Saí da prisão com a foto nas mãos e uma missão clara: encontrar as pessoas que estavam naquela reunião de pais. Se conseguisse localizar pelo menos 2 ou 3 testemunhas que se lembrassem de ter visto Ademir na escola naquela data, teria elementos suficientes para pedir a revisão do processo. Você teria feito o mesmo no meu lugar. Me diga abaixo, porque o que eu descobri depois foi ainda mais chocante do que eu imaginava. A escola onde os filhos de Ademir estudavam ficava na Vila Esperança, o mesmo bairro onde havia acontecido o assassinato. Fui até lá numa manhã de terça-feira, levando a foto como evidência. A diretora que estava na época já havia se aposentado, mas a secretária, Dona Lúcia, ainda trabalhava lá. Essa reunião foi há tanto tempo, disse ela analisando a foto. Mas eu lembro sim do seu Ademir. Ele era muito presente na vida escolar das crianças, diferente de muitos pais. A senhora se lembra de mais alguma coisa daquela noite? Lembro que foi uma reunião longa, porque estávamos discutindo problemas de aprendizagem de algumas crianças. Deve ter terminado umas 10 da noite. O crime havia acontecido às 9h15 da noite e a padaria ficava a 20 minutos de carro da escola. Era impossível Ademir estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Dona Lúcia me ajudou a localizar outros pais que estavam presentes naquela reunião. Em 2 semanas, consegui os contatos de 4 pessoas que se lembravam claramente de ter visto Ademir na escola naquela data. Uma delas, seu Manuel, até conversou com Ademir sobre futebol durante o intervalo da reunião. Tenho certeza absoluta, disse seu Manuel. Lembro porque falamos sobre o jogo do Corinthians, que ia ser no fim de semana. Ele era corintiano fanático, igual eu. Armado com esses testemunhos, voltei ao escritório do advogado. Dessa vez, ele ficou mais otimista. Tínhamos evidências físicas, testemunhas idôneas, um álibi sólido. Era possível pedir a revisão criminal do processo de Ademir, mas ainda faltava uma peça fundamental: o testemunho sobre Rodrigo. Durante meses, hesitei em dar esse passo. Denunciar Rodrigo significava me expor, colocar minha vida em risco novamente. Ele ainda estava preso, mas tinha contatos na rua. Uma palavra dele, e eu podia virar alvo de vingança. Foi minha mãe quem me fez tomar a decisão final. Carlos, ela disse numa dessas conversas que tivemos quando eu estava ainda em dúvida: você passou 3 anos da sua vida atrás das grades. Você sabe o que é perder a liberdade, ficar longe da família. Como você pode deixar que um homem inocente continue vivendo isso quando você tem o poder de libertá-lo? Ela estava certa. Como eu podia dormir tranquilo todas as noites, sabendo que Ademir estava apodrecendo numa cela por um crime que não cometeu? Em março de 2012, 3 anos depois da minha soltura,
Procurei a promotoria pública e contei tudo. Toda a história. Desde a confissão de Rodrigo até a reunião de pais que provava a inocência de Ademir. O promotor me ouviu em silêncio durante 2 horas. Quando terminei de falar, ele ficou alguns minutos sem dizer nada, apenas mexendo nos papéis sobre a mesa. Senhor Carlos, disse finalmente, o senhor entende que está fazendo uma acusação muito grave? Que está dizendo que o sistema judiciário cometeu um erro terrível. Eu entendo e eu tenho provas. O processo de revisão criminal durou 8 meses. 8 meses de audiências, depoimentos, perícias. Eu prestei depoimento 3 vezes, sempre mantendo a mesma versão dos fatos. As testemunhas da escola confirmaram tudo o que eu havia dito. A foto de Ademir foi aceita como prova documental. Rodrigo, quando chamado para depor, negou tudo. Disse que eu estava inventando a história para me vingar dele por algum desentendimento que tivemos na prisão, mas sua versão tinha furos. Quando perguntado sobre detalhes do crime, que só o verdadeiro assassino poderia saber, ele escorregou 2 vezes, demonstrando conhecimento que não deveria ter. A reviravolta final aconteceu quando a defesa conseguiu uma perícia técnica no local do crime. Impressões digitais, que não foram coletadas adequadamente na época, foram encontradas no cabo da faca que matou seu Joaquim. E essas impressões digitais eram de Rodrigo Mendes. No dia 15 de novembro de 2012, um juiz leu a sentença que mudaria para sempre a vida de Ademir Santos. Considerando as novas evidências apresentadas e a fragilidade das provas que levaram à condenação inicial, esta corte decide pela anulação da sentença condenatória e pela imediata soltura do réu Ademir Santos. Eu estava na audiência, sentado no fundo do tribunal. Quando ouvi essas palavras, comecei a chorar. Não consegui segurar. 3 anos e meio esperando por esse momento, carregando o peso dessa verdade. E finalmente, a justiça havia prevalecido. Ademir estava no banco dos réus quando ouviu a sentença. Ele não chorou. Apenas fechou os olhos e sussurrou uma oração de agradecimento. Quando abriu os olhos novamente, me procurou no tribunal e acenou discretamente. Era um aceno de gratidão, mas também de perdão, pelo tempo que demorei para falar a verdade. Rodrigo foi condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato de seu Joaquim. Justiça tardia, mas justiça. Depois da audiência, encontrei Ademir nos corredores do fórum. Ele havia perdido 15 quilos, estava careca, parecia 10 anos mais velho. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma luz que há muito tempo não via. Obrigado, Carlos. Foi tudo o que ele disse. Desculpa ter demorado tanto, Ademir. Não importa. O que importa é que a verdade apareceu. Como você sempre me dizia na cela, a verdade sempre aparece. 3 dias depois, acompanhei Ademir até o portão da prisão, onde ele havia passado 3 anos e 8 meses injustamente. Sua esposa e os 2 filhos estavam lá esperando. A filha mais nova, que tinha apenas 5 anos quando ele foi preso, agora estava com 9 e custou a reconhecê-lo. Papai, ela perguntou meio tímida. Oi, minha princesa, disse Ademir, se ajoelhando na frente dela. Desculpa o papai ter ficado longe por tanto tempo. Agora você não vai embora mais? Nunca mais, minha filha, nunca mais. A cena me marcou para sempre. Quantas famílias são destroçadas por erros judiciários? Quantos inocentes estão neste momento em uma cela pagando por crimes que não cometeram? Quantas crianças crescem envergonhadas do próprio pai por causa de uma acusação falsa? Ademir tentou reconstruir sua vida, mas não foi fácil. O tempo perdido não volta. A reputação manchada demora anos para ser limpa. Os filhos precisaram de acompanhamento psicológico para entender por que o pai havia sumido por tanto tempo. Às vezes fico com raiva. Ele me contou numa conversa que tivemos meses depois. Não de você, Carlos, de todo o sistema.
de como é fácil condenar um inocente e como é difícil provar a inocência. Se você não tivesse falado, eu estaria lá até hoje. Mas você não tem raiva de mim por ter demorado tanto? Claro que não. Você colocou sua vida em risco para me salvar. Quantas pessoas fariam isso? Essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça. Quantas pessoas realmente fariam isso? Quantas pessoas têm coragem de enfrentar o sistema, de colocar a própria segurança em risco para fazer o que é certo? Eu não me considero um herói. Durante muito tempo, fui apenas um covarde que conhecia a verdade e não teve coragem de falá-la. Se eu tivesse agido mais cedo, Ademir teria perdido apenas alguns meses de liberdade, não anos. Seus filhos não teriam sofrido tanto, sua esposa não teria passado por tanta humilhação. Mas aprendi algo importante com essa experiência. O silêncio também é uma escolha. Quando você sabe de uma injustiça e não faz nada para corrigi-la, você se torna cúmplice dessa injustiça. Hoje, 15 anos depois, mantenho contato com Ademir. Ele conseguiu reconstruir sua vida, voltou a trabalhar como eletricista, os filhos se formaram e constituíram suas próprias famílias. Rodrigo ainda está preso, cumprindo sua pena pelo crime que realmente cometeu. Mas a história não termina aí. Em 2018, recebi uma ligação inesperada. Era um advogado de São Paulo, me perguntando se eu poderia testemunhar em outro caso de revisão criminal. Aparentemente, minha história com Ademir havia chegado aos ouvidos de outras pessoas que lutavam para provar a inocência de parentes presos injustamente. Senhor Carlos, o senhor salvou a vida do Ademir Santos. Talvez possa ajudar a salvar a vida do meu cliente também. O caso era de um homem chamado José Maria, condenado por estupro com base apenas no testemunho da vítima. Não havia evidências físicas, não havia outras testemunhas, mas o júri havia decidido pela condenação mesmo assim. Agora, anos depois, novas evidências sugeriam que José Maria era inocente e que o verdadeiro estuprador era outro homem. Pensei em Ademir, em como sua vida havia sido destroçada por uma condenação injusta. Pensei nos filhos de José Maria, que cresciam com a marca de serem filhos de um estuprador. Pensei na esposa dele, que havia se separado por não conseguir acreditar na inocência do marido. Eu aceito testemunhar, disse ao advogado. Desde então, já participei de outros 4 casos de revisão criminal. Nem todos com final feliz. Às vezes, as evidências não são suficientes. Às vezes, o sistema se recusa a admitir seus erros. Mas em 2 casos, conseguimos a absolvição de homens que haviam sido condenados injustamente. Cada vez que vejo um inocente sendo libertado, lembro do dia em que vi Ademir saindo da prisão. Lembro dos seus olhos se enchendo de lágrimas quando abraçou os filhos. Lembro da força que é preciso ter para recomeçar uma vida depois que ela foi completamente destruída por uma acusação falsa. Carlos, me disse Ademir numa dessas últimas conversas que tivemos, você sabe qual foi a coisa mais difícil de toda essa história? O quê? Não foi estar preso injustamente. Foi manter a esperança de que alguém, em algum lugar, sabia da minha inocência e teria coragem de falar. Durante 3 anos, eu rezei todas as noites para que essa pessoa aparecesse. E ela apareceu. Você apareceu. Hoje eu entendo que nossa história não foi apenas sobre justiça. Foi sobre coragem. A coragem de fazer o que é certo, mesmo quando isso coloca você em risco. A coragem de admitir que o sistema pode errar, que pessoas inocentes podem estar pagando por crimes que não cometeram. A coragem de acreditar que uma única voz pode fazer a diferença, mesmo quando tudo parece perdido. Quantos Ademirs existem neste momento atrás das grades? Quantos inocentes esperam que alguém tenha coragem de contar a verdade? Quantas famílias estão sendo destruídas por erros judiciários que poderiam ser corrigidos se as pessoas certas tivessem coragem de falar?
Eu não posso salvar todos os inocentes que estão presos injustamente, mas posso continuar contando essa história, na esperança de que inspire outras pessoas a terem a coragem que eu demorei tanto para encontrar. Se você conhece alguma história de injustiça, se tem informações que podem inocentar alguém, se sabe de algum erro que precisa ser corrigido, não espere 15 anos como eu esperei. A verdade pode demorar para aparecer, mas ela sempre aparece. E quando ela aparece, pode salvar uma vida, pode reunir uma família, pode devolver a dignidade a quem teve ela roubada por uma acusação falsa. Minha consciência está tranquila hoje. Não porque fiz tudo certo, fiz muita coisa errada, demorei demais para agir, deixei um inocente sofrer por anos desnecessariamente, mas porque no final tive coragem de fazer o que era certo, porque escolhi a verdade em vez do silêncio, porque decidi que a vida de Ademir valia mais que minha própria segurança. E você? O que faria se estivesse no meu lugar? Se soubesse de uma injustiça terrível e tivesse o poder de corrigi-la, mas isso colocasse sua vida em risco? É fácil julgar do lado de fora, mas quando você está lá dentro, quando sente o peso dessa responsabilidade, quando percebe que uma única decisão sua pode mudar o destino de uma pessoa para sempre, aí a coisa fica bem mais complicada. Obrigado por me acompanhar até o fim dessa história. Obrigado por me dar a oportunidade de dividir esse peso que carreguei sozinho por tanto tempo. Ainda há muitas vozes esperando para serem ouvidas, muitas verdades esperando para serem contadas, muitas injustiças esperando para serem corrigidas. A diferença entre o certo e o errado às vezes não está nas nossas ações, mas no tempo que demoramos para agir. Eu demorei 3 anos para fazer o que era certo. 3 anos nos quais um homem inocente apodreceu numa cela enquanto eu vivia minha vida em liberdade, sabendo da verdade, mas sem coragem de falá-la. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de ter falado. Me arrependo de não ter falado antes, porque cada dia que um inocente passa preso é um dia roubado da sua vida, da vida da sua família, dos seus sonhos e projetos. E esses dias nunca voltam. A verdade tem um peso terrível quando você a carrega sozinho, mas ela tem um poder libertador imenso quando você finalmente encontra coragem para compartilhá-la. Ademir foi libertado fisicamente da prisão quando o juiz leu sua absolvição. Mas eu fui libertado emocionalmente no momento em que decidi contar a verdade, porque carregar a mentira é uma prisão muito pior que qualquer cela. Depois que a história de Ademir se espalhou, comecei a receber cartas na minha casa. Cartas de familiares de presos que se diziam inocentes, cartas de pessoas que tinham informações sobre crimes, mas não sabiam se deveriam falar, cartas de ex-detentos que haviam presenciado confissões na prisão, mas nunca tiveram coragem de denunciar. Uma dessas cartas me marcou especialmente. Era de uma mulher chamada Márcia, mãe de um rapaz de 22 anos que estava preso há 4 anos por um assalto que ele jurava não ter cometido. Senhor Carlos, dizia a carta, meu filho sempre me disse que havia outro rapaz na cela dele que sabia quem realmente cometeu o crime. Mas esse rapaz nunca quis falar porque tinha medo de represálias. Depois que vi sua história na televisão, pensei, será que existe alguém por aí que sabe da inocência do meu filho e está esperando coragem para falar? Por favor, se o senhor souber de alguma coisa, me ajude. Uma mãe nunca desiste do próprio filho. Essa carta me fez perceber algo que eu nunca havia pensado antes. Quantas pessoas sabem de verdades que poderiam libertar inocentes, mas escolhem o silêncio por medo, por comodismo, por achar que não é problema delas. Comecei então a visitar presídios como voluntário, conversando com detentos, ouvindo suas histórias. Não que todos fossem inocentes, longe disso. A maioria realmente havia cometido os crimes pelos quais foram condenados. Mas em cada 10,
Casos que eu ouvia, pelo menos um me fazia pensar: será que esse cara está falando a verdade? Foi numa dessas visitas, no presídio de Tremembé mesmo, que conheci Marco Antônio. Ele estava há 6 anos preso por homicídio qualificado. Havia supostamente matado um vizinho durante uma discussão, mas sua versão da história era diferente. Eu briguei com o cara, sim, me contou Marco Antônio, mas foi só briga mesmo, uns empurrões, nada mais. Quando eu saí da casa dele, ele estava vivo, puto da vida, mas vivo. Uma hora depois, alguém matou ele com uma facada. Mas como eu havia brigado com ele mais cedo, virei suspeito automático. E você tem alguma ideia de quem realmente matou? Marco. Antônio olhou para os lados, como se checasse se alguém estava ouvindo. Tenho sim, foi o próprio cunhado dele. O cara devia dinheiro para o meu vizinho e aproveitou que eu havia brigado com ele para fazer a covardia. Mas quem vai acreditar na palavra de um favelado contra a de um comerciante respeitado? Saí daquela conversa com uma sensação estranha. A história de Marco Antônio soava verdadeira, mas eu havia aprendido a ser cauteloso. Nem toda história de inocência que você ouve na cadeia é real. Muitos presos criam versões alternativas dos fatos para conseguir simpatia ou para minimizar sua culpa. Mas algo na forma como Marco Antônio contava a história me incomodava. Ele não tentava se fazer de vítima, não chorava, não dramatizava. Apenas contava os fatos de forma direta, sem enfeites. E quando mencionou o nome do cunhado, Valdemar Silva, meu sangue gelou. Eu conhecia esse nome. Valdemar Silva era dono de uma pequena mercearia no bairro onde eu cresci. E eu me lembrava de conversas que havia ouvido anos antes, comentários sussurrados sobre como Valdemar era perigoso quando bebia, como já havia ameaçado outros comerciantes que não pagavam suas dívidas em dia. Decidi investigar por conta própria. Voltei ao meu bairro antigo, conversei com pessoas que conheciam tanto Marco Antônio quanto a vítima. O que descobri me deixou cada vez mais convencido de que Marco Antônio estava dizendo a verdade. Dona Rosa, vizinha antiga da família, me contou. Aquele Valdemar sempre foi violento. A própria irmã vivia com o rosto roxo, mas nunca denunciava. Eu lembro do dia que o cunhado dele morreu. O Valdemar apareceu na mercearia no dia seguinte com um arranhão grande no pescoço. Disse que tinha caído da escada, mas todo mundo desconfiou. Seu João, que tinha um bar próximo ao local do crime, foi ainda mais específico. Eu vi o Marco saindo da casa do Antônio naquela noite. Ele estava bravo, mas não estava com cara de quem acabou de matar ninguém. 2 horas depois vi o Valdemar chegando na casa do cunhado. Ele estava nervoso, olhando para os lados o tempo todo. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Valdemar tinha motivo. Devia dinheiro para o cunhado. Teve oportunidade. Estava no local do crime na hora certa. E tinha álibi perfeito. Marco Antônio havia brigado com a vítima mais cedo, tornando-se suspeito natural. Mas como provar isso? Como convencer a justiça de que um erro havia sido cometido novamente? A resposta veio de uma fonte inesperada. Durante uma das minhas visitas ao presídio, conheci um detento chamado Sebastião, que havia dividido cela com Valdemar Silva anos antes, quando este cumpriu uma pena curta por agressão doméstica. O Valdemar era daqueles que não consegue guardar segredo, me contou Sebastião. Uma noite ele chegou bêbado na cela e começou a falar do cunhado que ele tinha matado. Disse que foi fácil porque tinham achado um culpado para os outros. Eu não levei a sério na hora. Achei que era conversa de bêbado. Ele deu detalhes. Disse que usou a faca de cozinha do próprio cunhado, que limpou tudo depois, que plantou umas evidências na casa do Marco Antônio. Falou que a polícia era muito burra, que nem investigou direito. Finalmente eu tinha o que precisava, uma confissão, mesmo que feita anos depois e sob efeito do álcool.
Sebastião concordou em testemunhar, desde que sua identidade fosse protegida. Ele tinha medo de represálias. O processo de revisão criminal de Marco Antônio durou 1 ano e meio. Diferente do caso de Ademir, este foi mais complicado porque dependia principalmente do testemunho de um ex-detento sobre uma confissão ouvida anos antes. A defesa de Valdemar argumentou que era palavra contra palavra, que confissões de bêbado não tinham valor legal. Mas a investigação mais aprofundada revelou inconsistências na versão original. A faca usada no crime realmente pertencia à vítima, não a Marco Antônio. Não havia impressões digitais de Marco Antônio na casa da vítima, apesar dele supostamente ter cometido o crime lá. E mais importante, uma nova perícia encontrou DNA de Valdemar Silva embaixo das unhas da vítima. Sinal de que houve luta corporal entre eles. Em dezembro de 2019, Marco Antônio foi absolvido e Valdemar Silva foi preso. Mais uma família reunida, mais uma injustiça corrigida, mas também mais uma prova de como o sistema judiciário pode falhar, de como é fácil condenar um inocente quando as aparências conspiram contra ele. Senhor Carlos, me disse Marco Antônio no dia em que saiu da prisão, se não fosse pelo Senhor, eu ia morrer lá dentro. Minha família já tinha desistido de mim, meus amigos tinham virado as costas. O Senhor foi a única pessoa que acreditou na minha palavra. Não foi só eu que acreditou, Marco. A verdade estava lá, esperando para ser descoberta. Eu só ajudei a encontrá-la. Casos como o de Marco Antônio me fizeram perceber que minha experiência com Ademir não foi um acaso isolado. Erros judiciários acontecem com mais frequência do que imaginamos. Pessoas inocentes são condenadas por uma combinação de má investigação policial, pressa do sistema judiciário, preconceito social e, às vezes, pura má sorte. Mas também percebi que sempre existe alguém que sabe da verdade. Sempre há testemunhas que não foram ouvidas, evidências que não foram coletadas, confissões que não foram registradas. O problema é que essas pessoas, por medo ou indiferença, escolhem ficar caladas. Em 2020, criei um blog na internet chamado Vozes Atrás das Grades. O objetivo era dar voz a familiares de presos que alegam inocência, compartilhar histórias de erros judiciários corrigidos e orientar pessoas que têm informações relevantes sobre como proceder para ajudar um inocente. O blog começou pequeno, com poucos acessos, mas aos poucos foi ganhando repercussão. Comecei a receber mensagens de todo o Brasil. Mães desesperadas, esposas que acreditam na inocência dos maridos, filhos que querem limpar o nome dos pais. Uma dessas mensagens me tocou especialmente. Era de uma garota de 16 anos chamada Amanda, filha de um homem condenado por pedofilia. Senhor Carlos, dizia a mensagem, meu pai está preso há 3 anos por um crime que ele jura não ter cometido. Ele é a pessoa mais doce do mundo, nunca fez mal a ninguém. Mas todo mundo acredita que ele é um monstro. Na escola, as pessoas me olham com nojo. Eu não aguento mais. Por favor, me ajude a provar que meu pai é inocente. Casos de pedofilia são os mais delicados de todos. A sociedade tem, justificadamente, horror a esse tipo de crime. Mas justamente por isso, é fácil condenar alguém baseado apenas em acusações, sem investigação adequada. E quando a pessoa é condenada injustamente, ela vira pária social. Mesmo se for absolvida depois, a mancha nunca sai completamente. Li a história do pai de Amanda com cuidado. Ele se chamava Roberto. Era professor de educação física, separado da mãe de Amanda há 5 anos. A acusação havia partido de uma ex-namorada que disse que ele havia abusado da filha dela, de 8 anos. Mas não faz sentido, me escreveu. Amanda, meu pai namorou essa mulher por apenas 2 meses e a menina nunca apresentou sinais de abuso.
Foi só depois que meu pai terminou o namoro que a acusação apareceu. Segundo Amanda, seu pai não teve direito a uma defesa adequada. O advogado nomeado pelo Estado mal conversou com ele antes do julgamento. Não foram ouvidas testemunhas de caráter, não foi investigado o histórico da acusadora, não foi questionado o timing suspeito da denúncia. Decidi conhecer Amanda pessoalmente. Ela morava em Campinas com os avós paternos, já que a mãe havia se mudado para outro estado depois da condenação do ex-marido. Era uma menina inteligente, madura para a idade, mas carregava nos ombros um peso que nenhuma criança deveria carregar. Todo mundo na escola sabe que meu pai está preso por pedofilia, me contou Amanda. As mães não deixam as outras crianças brincarem comigo. Os professores me olham com pena. Eu queria sumir do mundo, mas não posso desistir do meu pai. Ele é inocente, eu tenho certeza. Conversei também com os avós de Amanda. Eram pessoas simples, honestas, que conheciam o filho melhor que ninguém. Roberto sempre foi cuidadoso com crianças, me disse o avô. Trabalhava numa escola há 15 anos, nunca teve nenhum problema, nenhuma reclamação. De repente, aparece uma acusação dessas. Não faz sentido. E a ex-namorada dele? Perguntei. Aquela mulher é desequilibrada, respondeu a avó. Quando descobriu que o Roberto não queria casar com ela, fez escândalo, ameaçou se vingar. 2 semanas depois, apareceu com essa acusação terrível. Decidi investigar o histórico da acusadora, Patrícia. O que descobri foi perturbador. Patrícia havia feito acusações similares contra outros 2 ex-namorados nos últimos 10 anos. Em um caso, o homem foi inocentado após investigação mais aprofundada. No outro, ele se mudou de cidade antes que o processo chegasse ao fim. Além disso, Patrícia tinha histórico de transtorno bipolar e já havia sido internada 2 vezes por surtos psicóticos. Informações que jamais foram apresentadas no julgamento de Roberto. A filha de Patrícia, a suposta vítima, nunca foi submetida a exame psicológico adequado. O laudo que serviu de base para a condenação foi superficial, baseado apenas em uma conversa de 10 minutos com a criança. Armado com essas informações, procurei um advogado especializado em revisão criminal. Dessa vez, tive que custear os honorários do meu próprio bolso, já que a família de Roberto não tinha condições financeiras. O processo foi longo e doloroso. Casos de pedofilia geram comoção pública e revisar uma condenação desse tipo é sempre polêmico. A mídia local chegou a me criticar, dizendo que eu estava defendendo o pedófilo e traumatizando ainda mais a vítima, mas eu havia aprendido a ignorar essas pressões. Minha obrigação era com a verdade, não com a opinião pública. A perícia psicológica mais aprofundada da criança revelou que ela havia sido influenciada pela mãe. Sob questionamento cuidadoso de especialistas, a menina admitiu que nunca havia sido tocada de forma inadequada por Roberto, mas que a mãe havia ensinado ela a dizer isso. Patrícia, confrontada com as evidências, teve um surto durante o julgamento da revisão. Confessou que havia inventado a acusação para se vingar de Roberto por ter terminado o relacionamento. Roberto foi absolvido em março de 2021, após 3 anos e meio de prisão injusta. Mas o estrago já estava feito. Ele perdeu o emprego, a reputação, quase perdeu a relação com a própria filha. Teve que se mudar de cidade, reconstruir a vida do zero, conviver para sempre com o estigma de ter sido acusado de pedofilia. A liberdade é boa, me disse Roberto no dia em que saiu da prisão. Mas a inocência, essa ninguém me devolve. Sempre vai ter alguém que vai olhar para mim e pensar, será que ele realmente fez aquilo? Casos como o de Roberto me fizeram perceber que nem toda vítima de erro judiciário consegue se recuperar completamente. Algumas cicatrizes nunca saram. Algumas reputações nunca se recuperam. Por isso, é tão importante agir rápido quando você sabe de uma injustiça.
Ao longo desses anos, ajudei na revisão de 12 casos de erro judiciário. 8 resultaram em absolvição, 4 não tiveram evidências suficientes para reverter a condenação. Cada caso me ensinou algo diferente sobre como o sistema pode falhar, sobre como pessoas inocentes podem ser apanhadas numa teia de circunstâncias que conspiram contra elas. Aprendi que erros judiciários não escolhem classe, social. Conheci empresários condenados injustamente, médicos, professores, operários. A injustiça pode bater na porta de qualquer um, a qualquer momento. Aprendi que a investigação policial adequada é fundamental. A maioria dos erros que presenciei aconteceu porque a polícia se contentou com o suspeito mais óbvio, sem investigar outras possibilidades. Aprendi que o preconceito social influencia muito as decisões judiciais. Pessoas pobres, negras, com antecedentes criminais, têm muito mais chance de serem condenadas injustamente do que pessoas de classe média alta. Mas, principalmente, aprendi que a verdade é teimosa. Ela pode ser enterrada, escondida, ignorada por anos, mas ela sempre encontra uma forma de vir à tona. Sempre há alguém que sabe, sempre há uma evidência que foi negligenciada, sempre há uma segunda chance para a justiça. O problema é que nem sempre as pessoas têm coragem de contar o que sabem. Em 2023, recebi uma ligação que me deixou em choque. Era Rodrigo Mendes ligando da prisão. Carlos, preciso falar com você. Meu sangue gelou. Rodrigo estava cumprindo a pena pelo assassinato de seu Joaquim. Não falávamos há mais de 10 anos. Rodrigo, como você conseguiu meu número? Isso, não importa. Importa que eu tô morrendo, cara. Câncer no fígado. Os médicos deram 6 meses para mim. Fiquei em silêncio, não sabendo o que dizer. Eu sei que você me odeia, continuou Rodrigo, e tem razão para isso. Mas antes de morrer, eu preciso fazer a coisa certa. Tem outro cara aqui na prisão que tá pagando por um crime que eu cometi. E dessa vez, eu quero contar a verdade. Era como se a história estivesse se repetindo. Mais uma vez, Rodrigo havia deixado um inocente pagar por seus crimes. Mais uma vez, alguém estava apodrecendo numa cela por causa da covardia e egoísmo dele. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque você foi o único que teve coragem de fazer o que era certo. Quando você denunciou sobre o Ademir, eu fiquei com ódio de você. Mas com o tempo, eu fui entendendo que você fez o certo. E agora, no final da vida, eu quero tentar fazer a coisa certa também. Rodrigo me contou sobre um assalto que havia cometido em 2015, antes de ser preso definitivamente. Durante o assalto, a vítima reagiu e Rodrigo a esfaqueou. A mulher morreu e um homem que estava passando na rua na hora errada foi identificado erroneamente como o assaltante. O cara se chama Wilson, tá aqui há 8 anos por um crime que não cometeu. E eu nunca tive coragem de falar porque, bem, você sabe como eu sou. E agora você quer falar? Agora eu não tenho mais nada a perder. Vou morrer mesmo. Pelo menos posso tentar consertar uma das merdas que fiz na vida. 3 meses depois, Rodrigo prestou depoimento oficial, confessando o crime pelo qual Wilson havia sido condenado. Foi seu último ato antes de morrer. Ele faleceu 2 semanas após o depoimento, consumido pelo câncer. Wilson foi libertado em dezembro de 2023, após 8 anos de prisão injusta. Era um homem de 45 anos, pai de 3 filhos, que trabalhava como pedreiro quando foi preso. Sua família se desfez durante os anos de cadeia. A esposa se separou e se mudou com as crianças para outro estado. Eu não guardo rancor de ninguém, me disse Wilson no dia em que saiu da prisão. Nem do Rodrigo, que demorou tanto para falar a verdade. O que passou, passou. Agora é recomeçar. A história de Wilson me fez refletir sobre perdão e redenção. Rodrigo havia destruído a vida de pelo menos 3 homens: Ademir, Wilson e provavelmente outros que nem sabemos. Mas no final da vida,
Tentou fazer pelo menos uma coisa certa. Isso o redime? Isso apaga todos os males que causou? Não tenho resposta para essas perguntas. Sei apenas que sua confissão tardia devolveu a liberdade a um homem que não merecia estar preso. Isso, por si só, já tem valor. Hoje, aos 45 anos, olho para trás e vejo uma vida que mudou completamente por causa de uma decisão que tomei há quase 15 anos. A decisão de contar a verdade sobre Ademir mudou não só a vida dele, mas a minha também. Nunca mais consegui ficar quieto diante de uma injustiça, nunca mais consegui fingir que não vi, que não ouvi, que não é problema meu. A experiência na prisão me ensinou que o silêncio também é uma escolha e que às vezes é uma escolha covarde. Meu trabalho com revisões criminais não me deu dinheiro, pelo contrário, já gastei mais do que ganhei custeando investigações e advogados, mas me deu algo muito mais valioso: a certeza de que estou fazendo a diferença na vida de pessoas que precisam de ajuda. Cada inocente que conseguimos libertar representa uma família reunida, crianças que podem voltar a ter orgulho, dos pais, esposas que recuperam a dignidade. Representa também um criminoso verdadeiro sendo punido e a sociedade ficando mais segura. Mas talvez o mais importante seja a lição que cada caso ensina: que a verdade importa, que a justiça vale a pena, que vale a pena lutar pelos inocentes, mesmo quando todo mundo duvida, mesmo quando parece impossível. Quantos inocentes ainda estão presos neste momento? Quantas pessoas sabem de verdades que poderiam libertá-los, mas escolhem ficar caladas? Quantas famílias estão sendo destruídas por erros que poderiam ser corrigidos? Não posso responder a essas perguntas, mas posso continuar fazendo minha parte. Um caso de cada vez, uma verdade de cada vez, um inocente de cada vez. Porque no final das contas, todos nós somos responsáveis pela justiça. Todos nós temos a obrigação de falar quando sabemos de uma injustiça. Todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém que precisa de ajuda. A diferença entre ser cúmplice de uma injustiça e ser parte da solução é uma única decisão: a decisão de falar, a decisão de agir, a decisão de fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil, mesmo quando isso é perigoso. Eu levei 3 anos para tomar essa decisão. 3 anos nos quais um homem inocente sofreu desnecessariamente. Se eu pudesse voltar no tempo, falaria no primeiro dia, mas como não posso voltar, faço o que posso no presente. Continuo contando essas histórias, continuo lutando pelos inocentes, continuo acreditando que a verdade sempre encontra um caminho. Obrigado por me acompanhar até o fim dessa longa jornada. Obrigado por me permitir dividir essas memórias que carrego há tanto tempo. Ainda há muitas vozes esperando para serem ouvidas, muitas verdades esperando para serem contadas, muitas injustiças esperando para serem corrigidas. E quem sabe, talvez uma dessas vozes seja a sua.